Amém. Quem está feliz aí diz amém. Oh, glória. Que povo bonito, abençoado. Como é bom encontrar os irmãos aqui, nesse culto de louvor e adoração ao Senhor, nesse que chamamos de musical e aniversário dos nossos 63 anos da nossa igreja, PIB de Juscelino. Eu já começo aí agradecendo a presença de cada um. É bom ver aqui, consigo ver alguns rostos muito conhecidos, alguns que já não vemos há um tempo, e é muito bom recebê-los. Obrigado pela sua presença. Mas eu queria, em alguns minutos, refletir com você sobre esse tema. Eu sei que a conferência é amanhã, o pastor Júlio Clay tem muito a nos ensinar, mas a gente não pode ir embora sem uma porção da palavra de Deus. Meu objetivo aqui é muito simples, nessa noite. É fazer com que se você, por alguma razão, às vezes até justificado, não ama mais a igreja. Talvez você foi maltratado. Talvez nós já erramos com você. É muito provável. Mas a minha primeira ambição nessa noite é fazer você olhar para a igreja com carinho. É fazer você amar a igreja. E se por acaso você ama a igreja, que você saia daqui mais encorajado ainda e ame mais ainda a sua igreja. Tá bom? Abre comigo o texto que está em Atos capítulo 4, versos 23 e 24, por gentileza. Atos 23 e 24. Diz assim o texto: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... Só até aqui. Antes da gente falar desse texto que lemos, aqui na igreja o pessoal já está bem familiarizado, temos pregado Atos, pregamos esse texto, mas hoje eu quero dar uma ênfase diferente. Eu quero falar desse tema que está à sua frente, ame a sua igreja. Eu sei que se eu perguntasse aqui, quem ama Jesus, se você ama de fato Jesus Cristo, eu sei que eu ouviria um grande e belo sim aqui. Talvez se você perguntar lá fora, eu já fiz isso, irmão, já evangelizando, perguntando às pessoas, conversando, conhecendo pessoas, a gente sempre pergunta, você conhece Jesus? Você ama Jesus? E muitas vezes, graças a Deus, num país cristão como o nosso, o que a gente sempre ouve é um belo e grande sim. Mas a coisa muda de configuração se você fizer outra pergunta para essas pessoas. Se você perguntar para elas, você ama a igreja? Você já entrou em alguma igreja? Você voltaria na igreja? Aí a gente vai ter que explicar um monte de coisas. A gente vai ter que dar um monte de respostas. A gente vai ter que fazer um grande rodeio para isso. Só que nessa noite, e a partir do texto que lemos, eu acredito, irmãos, que é impossível amar a Cristo sem amar a igreja. Segundo, é impossível amar o noivo sem amar a noiva. O que a gente vai ver em Atos capítulo 4, versos 23 e 24, nada mais é do que 3 razões por que nós devemos amar a igreja. 3 razões por que esses apóstolos amavam a igreja e 3 razões por que nós devemos amar a igreja. Como eu disse, que você saia daqui encorajado. Bom, partindo para o nosso texto, esse momento aqui é um momento especial, irmãos. Esse momento é um momento de perseguição. Pedro e João tinham acabado de ser soltos da prisão. Só para lembrar para vocês, eles passaram uma noite inteira na prisão. Na manhã seguinte, seriam julgados por aquilo que chamamos de sinédrio. Só para você entender, esse sinédrio formado, da forma como estava aqui, era o mesmo sinédrio que julgou, condenou o nosso Senhor Jesus. O mesmo sinédrio. Então, pela manhã, eles passaram por esse julgamento. Bom, cortando a história, eles resolveram soltar os apóstolos. Mas não sem antes dar a sentença. E a sentença, irmãos, é pesada demais. Porque a sentença era, olha, vocês podem ir embora, contanto que vocês não preguem mais no nome de Jesus. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. São pescadores? Então que pesquem. Que façam o que faziam antes. Só não podem mais pregar em Jesus e falar sobre a ressurreição de Jesus. Tudo menos isso. Só que aí, irmãos, é um problema grave. Porque se a igreja parar de falar de Jesus, a igreja para de ser igreja. Basicamente, o que o Sinédrio pediu foi retirar a razão de ser daquelas pessoas. Então eu quero que você entenda isso. Pedro e João estão saindo do cárcere, estão sendo soltos, quase que por um triz, e agora estão debaixo dessa sentença dura e terrível, com uma péssima notícia para dar.
E a primeira pergunta que você tem que fazer para o texto é: para onde eles vão? Qual é o destino desses homens? Em primeiro lugar, eu pensaria: será que eles vão fugir? Será que, após serem soltos, Pedro olhou para João e eles pensaram: vamos bolar uma estratégia? Para onde a gente vai agora? A gente tem amigo em Chipre, por exemplo. Temos amigos em Cirene, em Antioquia e tantos outros lugares. Vamos sair da Judéia. Lá o Sinédrio não tem força. Uma coisa é certa, não vamos mais pregar no Pórtico de Salomão, né? É muito abuso. Não vamos mais pregar no templo. Para onde nós vamos? O texto diz exatamente para onde eles foram. Parece que não teve esse diálogo, não teve dúvida. O texto diz: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus. A nossa expressão aqui no texto fala seus companheiros, na minha versão. Mas no grego, dios, do grego, significa literalmente aquele que lhe é próprio, aquele que lhe pertence, ou ao que você pertence. Em outras palavras, essa expressão é a expressão usada para a comunidade local daqueles homens. Essa expressão, às vezes traduzida por amigos, às vezes por companheiros, às vezes traduzida por família, sempre será, na maioria das vezes, será usada para a igreja. É usada para aqueles que são nossos irmãos, para aquele lugar que conhecemos bem. Bom, daí já temos a primeira razão porque devemos amar a igreja. Devemos amar a igreja porque a igreja é um lugar de refúgio. Irmãos, a igreja é um lugar seguro. Se a gente está falando aqui de segurança e eles estão nesse momento de tensão, a igreja é esse lugar, irmãos, aconchegante. É esse lugar que buscamos proteção. Pense bem num refúgio. O que é um refúgio? Refúgio, você pensa em alimento, você pensa em provisão, você pensa em lugar de segurança, você pensa num lugar aconchegante. E para você entender esse voltar para casa, voltar para a igreja, você tem que se lembrar um pouco do que acontece conosco. Esse sentimento é um sentimento muito especial. Já viu quando você faz uma viagem de férias? E não é férias com a família, porque se você sair com a família não tem muita graça. Porque você saiu com a família, você volta com a família. Mas quando você faz uma viagem, por exemplo, a trabalho, você passa 3, 4, 5 dias fora, uma reunião a negócios, enfim, você sai, e aí você vive algumas coisas lá, boas até, mas então chega a hora de voltar. Nesse momento que você descobre que você tem que retornar para casa, bate uma alegria no coração. Vem um sentimento bom, de satisfação, porque esse é o sentimento mais nobre que existe. É o sentimento de voltar para o lar. Você sabe que o trabalho findou, agora eu vou voltar para a minha casa. Esse é o sentimento que embala o coração dos apóstolos. Eles não querem ir para outro lugar. Não há outro lugar que eles seriam melhor recebidos, melhor amparados, melhor acolhidos, melhor servidos do que os seus. Aqueles que sabem o seu nome. Aqueles que conhecem a sua vida. Aqueles que são a sua família. Então, em primeiro lugar, nós amamos a igreja, porque a igreja é um lugar de refúgio. Mas o texto prossegue dizendo a nossa segunda razão. E contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos haviam dito. Lembra que eu disse? Eles saíram do cárcere com uma péssima notícia. Imagina essa pasta, irmãos, debaixo do braço. Aqui está o relatório. Aqui está a sentença. Talvez alguns de nós pensaríamos assim, a gente pode contar, mas de um outro jeito. A gente pode, embelezar a história. Ou tirar um pouquinho do peso da história. Ou a gente pode não contar nada, a gente fala depois, para não estragar a surpresa. A igreja está feliz em receber seus apóstolos. Não, irmãos, o texto diz que ao passo em que eles voltaram para os seus, eles contaram tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque, em segundo lugar, nós devemos amar a igreja porque a igreja é lugar de confidência. Não sei se você lembra o que significa no português a palavra confidência. Eu explico para você. Ela vem do latim, uma palavra que se chama confidere. Confidere é uma junção de duas palavras latinas. Fidere é a palavra que a gente conhece como confiança ou fé. Em latim é a mesma palavra. Fidere, confiança ou fé. Com significa o outro. Então, confidência é o contrário de autoconfiança. Autoconfiança, você confia em si mesmo.
confidência, quase não saiu. Confidência significa confiar no outro. Irmãos, esse é um sentimento nobre, importante, mas é um sentimento necessário. O que seria da sua vida se você não tivesse confidentes? Imagine você, a exemplo dos nossos apóstolos, passando por alguma dificuldade, por algum problema real, irmão. E a gente não está enfeitando as coisas. A nossa vida é assim. A vida do crente não é só pastos verdes e águas tranquilas. São vales escuros e sombrios também. E nesses momentos, para quem iremos contar? Eu acho importante nos lembrar que o autor do nosso livro, esse título vem de um livro para os nossos visitantes, de um autor, um pastor americano chamado Tony Merida, um homem de Deus. Ele lembra no primeiro capítulo do livro, irmão, que não existe pessoa sem igreja. Eu faço um parênteses aqui para dizer isso para você. Não existe pessoa sem comunidade. Existe pessoa fora da igreja local, mas de algum modo, de alguma maneira, você vai montar um grupo e esse grupo vai funcionar como uma espécie de comunidade cristã. Seja a sua academia, seja a comunidade do CrossFit, seja o clube do livro, seja o barzinho da esquina, seja o lugar que for. O ser humano foi fabricado assim, vai dizer Tony Merida. Nós fomos feitos. Olha, no dia que Deus fez a gente, o verbo lá não é farei, é façamos. A gente foi feito por uma trindade, irmão. Toda a comunhão, harmonia e relacionamento da trindade passou para nós. Somos imagens semelhantes de um Deus trino. Sabe o que significa isso? Significa que você tem dentro de você um anseio pela comunidade. E esse anseio só será satisfeito quando você estiver em uma comunidade. Então logo você vai procurar alguma. Bom, mas o nosso texto, a nossa segunda razão para amar a igreja é, irmãos, confidenciar. E de tudo que eu disse sobre confidência, a pergunta é: quais desses grupos que nós estamos inseridos, nós podemos confidenciar? Nós podemos contar os nossos maiores segredos, ou os nossos piores pecados, ou esses grandes problemas que vêm à nossa porta, o dia mau, quando ele chega. Será que o amigo do bar vai conseguir me dar um bom conselho? Será que em outros círculos eu vou conseguir encontrar a ajuda que talvez eu não quero, mas que eu preciso? Essa é a reflexão. Bom, partindo. Terceira prova. Por que devemos amar a igreja? Em terceiro lugar, o texto diz que após contar tudo, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Levantaram juntos a voz a Deus. Então, em terceiro lugar, por que devemos amar a igreja? Porque a igreja é um lugar de respostas. E eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer aqui. A gente não é triunfalista na PIB Juscelino, viu? Não é. A gente não vive só de vitória em vitória e etc, etc. Não. A gente fala a verdade para os irmãos. Bom, mas quando eu digo que a igreja é um lugar de respostas, eu não estou dizendo que a igreja vai ter todas as respostas que você quer ouvir. Ou ela vai ter a solução que você imaginou na sua mente. Mas todas as vezes que você voltar para o lugar de refúgio e você confidenciar os seus problemas aos homens e mulheres fiéis da sua igreja local, você encontrará uma resposta no Senhor. Talvez não seja a resposta que você achava que encontraria, mas você vai encontrar a resposta. Sabe por quê, irmão? Porque tem uma... Lembra que eu falei que existem comunidades e comunidades? E só existe uma comunidade. Uma comunidade que vai escutar o seu grande problema e vai dizer para você assim: vamos orar. Irmãos, isso aqui me empolga. É essa parte do texto que me agarra. Sabe por quê, irmão? Eles escutaram a sentença do Sinédrio. E o texto, de novo, não diz que houve um debate. Não houve uma discussão, não houve um planejamento, não houve estratégia. Isso tudo é importante, mas em primeiro lugar, o que a igreja fez foi orar.
E tem duas coisas sobre a oração que eu quero falar rápido para você. Primeiro, a atitude de orar, e segundo, a oração. Porque, irmão, só a atitude de orar já ensina pra gente. E é possível que a gente tenha perdido isso. Eu vou explicar para você. A atitude de orar. Estou diante de uma crise. A pergunta é, você já orou? Olha como é que a gente faz. A crise surge. Sabe o que a gente faz? Nós vamos tentar de todas as maneiras resolver essa crise. Até porque somos brasileiros, o brasileiro não desiste nunca. A gente luta, a gente é trabalhador. E a gente vai tentar superar aquela crise de todas as maneiras. Não conseguimos. Aí a gente liga para o nosso pai. Não é assim? Para os mais novos, né? Alguns têm que resolver sozinho. Ou ligam para os amigos. Ou pedem ajuda até na igreja. Ok. Depois que a gente não consegue ajuda em lugar nenhum, aí alguém diz, ou a gente mesmo pensa, agora a gente tem que orar. Porque eu não consegui resolver, ninguém pôde me ajudar, agora a gente tem que orar. Você entende que a oração está, em muitas vezes, no final do nosso problema. A igreja nos ensina que a oração é a primeira coisa que eles fazem. Vamos pensar sim em estratégia. Não vamos mais pregar no templo, a gente pode pregar em outro lugar. Vamos pensar no que dá para fazer. Ok, mas antes de mais nada, levantaram juntos a voz a Deus dizendo. Então a atitude de orar, irmão, já mostra que igreja nós somos. Por isso, em terceiro lugar, você deve amar a igreja, porque a igreja é um lugar de respostas. E em segundo lugar, lembra que eu disse? A atitude de orar, mas a oração. Ei, irmãos, a gente tem que voltar a acreditar na oração. Às vezes, a gente está num aconselhamento, alguém chega pra gente, conta alguma coisa, e a gente vira para a pessoa e diz assim, tudo bem, vamos orar. A vontade dessa pessoa em falar para o pastor, com certeza é essa. Dá para ver no rosto. Pastor, o senhor não vai fazer nada, não? Eu vim aqui contar meu problema para o senhor, eu achei que o senhor ia fazer alguma coisa. O senhor disse que vai orar? Ei, irmãos, orar é fazer tudo o que a gente pode fazer. É claro, às vezes dá para fazer outras coisas, mas em primeiro lugar, a gente tem que orar, irmão. Porque quando a igreja ora, presta atenção nisso, a igreja já está dizendo, antes de dizer, por exemplo, o que eles disseram na oração. A oração dessa igreja aqui, a gente não vai entrar aqui hoje, mas é belíssima. Ó soberano Senhor, tu que fizeste do céu, a terra e o mar. É uma oração tremenda. Só que antes de dizer, ó soberano, quando a igreja fala que ela vai orar, em primeiro lugar, diante de um grande problema, ela já está dizendo, ele é o soberano. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele vê o panorama inteiro. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele governa a história com a palma de sua mão. Ele está sentado no trono, irmão. E ele sabe de todas as coisas. Quando a igreja ora, é isso que a igreja está dizendo. Então, em terceiro lugar, você tem que amar a igreja. Porque só na igreja você terá as respostas que você precisa. E eu quero encerrar dizendo isso. Por que temos que amar a igreja? Porque nós precisamos amar a igreja. Não há, irmãos, outro lugar melhor do que esse lugar. E eu quero que você pense isso rapidamente. Quando Deus nos criou, Ele não apenas colocou esse grande anseio dentro do seu coração. Um anseio pela comunidade. Ei, você não foi feito para ser o lobo solitário ou o monge eremita. Não. Você foi feito para andar em bando. Você foi feito para estar agarrado a pessoas, conectado a pessoas. É para isso que você foi fabricado. Só que Deus, em sua infinita sabedoria, Ele não apenas te criou com anseio pela comunidade, Ele te entregou a comunidade. E a comunidade que vai satisfazer todos esses anseios, esse e todos os outros, é a igreja local. É essa igreja que canta, que adora, que louva o Senhor, que escuta o seu problema e leva a Deus em oração. É essa igreja que acolhe, que cuida, que serve, que está pronta para suportar uns aos outros, pelo nome do Senhor Jesus. Então que você seja encorajado, mais uma vez, a amar a sua igreja. Ame a sua igreja. Seja você de qualquer comunidade, de qualquer igreja local, ame a sua igreja. Ame seus líderes. Ame cada pessoa que está lá. Eu encerro, irmãos, com a última linha do nosso pacto de igrejas daqui da PIB de Juscelino, que é, agora, eu sou responsável por vocês.
e vocês por mim. Amém? Deus abençoe vocês.